Vamos começar? Vamos. Bom, então, primeiramente, muito boa noite, né, a todo mundo. A nossa célula está se iniciando. Somos a Célula Brabos. Hoje será um momento muito especial, né? Nós vamos estar conversando com algumas pessoas da nossa célula, vamos estar interagindo, né? Não vai ser só eu que vou falar hoje, pode ficar tranquilo. E que a gente possa fazer um momento bem legal, bem bacana, né, de reunião, e a gente ouvir um pouco de cada um, tá bom? Então, vamos começar com uma oração, rapidinho. Camila vai orar pra gente. É assim, é ao vivo, entendeu? Aí ele vai pedindo e a gente vai fazendo. Então, vamos orar. Sou eu mesmo, né? Senhor, muito obrigada por essa noite, obrigada por essa célula, por esse momento tão importante, Pai, nas nossas vidas, que é o momento de nós aprendermos, de ouvirmos mais a Tua palavra e também de aplicarmos tudo aquilo que nós aprendemos. Deus, abençoa cada pessoa que está assistindo essa live, que cada vida seja alcançada, tocada pelo Senhor, que possa trazer mudanças, Pai, porque é isso que nós queremos, mudanças para a nossa vida e para o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, uma oração dessa, nós estamos abençoados, né? Amém. Bom, antes de eu chamar o pessoalzinho para a gente interagir, eu vou falar rapidamente a palavra de hoje, né? 10 minutinhos, se eu passar do tempo, a Tamires vai me dar um cutucão aqui. Eu vou levantar a plaquinha para ele, assim, ó. Ó, eu escrevi bem pouco hoje, tá vendo? E hoje nós estamos na série de palavras, né, improváveis. E a gente vem falando o que Deus faz na vida das pessoas, o que Deus, quando Ele coloca em você, né, a capacidade de você alcançar, de você ser uma pessoa, vamos dizer assim, ótima, excelente para alcançar seu objetivo, para você compartilhar o seu dom, o seu talento para as pessoas, para você falar do amor de Deus. Ele te capacita e você consegue. Sem Deus, nós não somos nada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Gideão. Né? Para quem não conhece Gideão, nós não vamos falar a história, a batalha dele, mas nós vamos falar sobre a essência dele. 10 minutos, marca aí, tá bom? 10 minutos, tá contando já o relógio. Vamos falar sobre a essência do caráter dele, né? Por que ele foi considerado um improvável, por que Deus escolheu Gideão, né? E porque ele foi uma pessoa tão reconhecida pelas suas vitórias, pelos avanços que ele conseguiu, né, na sua vida. E, a princípio, eu queria falar para vocês quem é Gideão, as características de Gideão. Então, para Gideão ter esse efeito vencedor na vida dele, para ele ser um homem de valor, um homem que ganhou guerras, conquistou territórios, livrou o povo dele, né, da opressão dos inimigos dele, primeiramente, ele era um homem, né, um homem tímido, um homem o menor da sua família. Ele nasceu em uma das menores tribos, né, que aqui fala Manassés, e aquilo que eu falei, ele era israelitas, né, os midianitas, eles esmagavam os israelitas. O que é isso? Eles simplesmente oprimiam eles de toda, vamos dizer assim, de toda liberdade, né? Então, eles tinham que guardar as comidas, tinham que esconder as coisas, né? Eles estavam o tempo todo, os israelitas eram o tempo todo pressionados pelos midianitas. E existe um versículo que fala sobre, você abre para mim? Uhum. Juízes 6:12, de 12 ao 16. Juízes 6:12 ao 16, que fala um pouco sobre as virtudes de Gideão e como que Deus escolheu Gideão, né? Por que Deus considerou Gideão alguém que seria capaz, com todas as inferioridades que ele tinha, que ele se achava, timidez, menor, e por que Deus escolheu ele e como que ele chegou a ter um sucesso, né, na sua vida. Então, vamos ler, Juízes 6:12 a 16. Diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. E Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Eu acho que, assim, é uma frase que muitas das vezes nós falamos para Deus, né?
Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Olha o que Gideão falou. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. E Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Olha só, né? Como Deus fala com Gideão, como Gideão responde para Deus, e Deus dá a direção para Gideão. Então, Deus ele exaltou o valor, né, de Gideão. Acredite em mim, você é capaz, você vai livrar o povo da opressão, né, dos midianitas. E o que Deus faz com a gente? Ele faz com que ele nos mostre o nosso valor, que a gente é sim valoroso, que a gente tem algo a contribuir, a fazer, a alcançar, a gente é capaz sim, a partir do momento que nós confiamos e acreditamos nele. E Gideão era o menor, ele não entendia de estratégia, né, ele não sabia nada de guerra, mas Deus convence ele, né, um pouquinho mais para frente, está ainda aberto em Juízes? Deixa aberto aí, Juízes 6. Deus fala com Gideão e Deus convence Gideão. Gideão até fala assim, mas quem sou eu, né? Por que você está me escolhendo? Eu não jamais vou ser capaz de conseguir, de alcançar, de fazer. E Deus responde, dá direção para Gideão. É Juízes 6, 20 e 21. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nessa pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Isso foi uma orientação que o anjo deu para Gideão, para ele assim começar o ministério chamado dele e alcançar o objetivo dele. E o que Gideão foi quando recebeu a ordem do anjo? Qual foi a característica de Gideão? Gideão, ele foi obediente, né? Obediente, ele realizou tudo aquilo que o anjo recomendou para ele com êxito. Então, para você ser uma pessoa de valor, para você ser uma pessoa valorosa, para Deus alcançar, te orientar, você precisa ser obediente. Obediência à voz de Deus, ouvir a voz de Deus, fazer o que Deus fala, porque você vai ser treinado, você vai ser conduzido a alcançar a vitória na sua vida. E além de Gideão ser um homem valoroso, uma pessoa de valor, que Deus, né, fala assim, você é uma valorosa, você é um escolhido de Deus. Ele também tinha uma característica que ele era um homem forte, mas não é forte de força física, ele era forte na questão de acreditar, né, de ser convicto. Em Juízes 6,14, Deus fala assim, vai nessa sua força e livrarás de Israel. O que significa, né? A força de Gideão, ela estava no reconhecimento de que suas fraquezas, do seu eu, do seu caráter, e na sua dependência total de Deus, né? Então, ele dependia totalmente de Deus, e por isso ele se tornou forte. Olha só que que mensagem interessante, nota aí. Precisamos entender que com nossa força, nós alcançamos até um certo ponto, mas com Deus, Ele nos ajuda a permanecer firmes no nosso chamado e na nossa missão. Olha só o que a gente consegue com Deus, porque só a gente consegue ir até um ponto, até o nosso limite, mas Deus nos capacita, Deus nos orienta, e com Deus, a gente consegue ficar firmes e fortes no nosso chamado, na nossa missão. Quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Já deu meu tempo? Não, você ainda tem 1 minuto. 1 minuto. Então, vamos lá. Gideão, ele era um homem valoroso, de valor, de acordo com a palavra de Deus para a vida dele. Ele era uma pessoa forte, né? Forte na questão de que ele acreditava num Deus Todo-Poderoso, que guiava, ele era obediente, ele fazia tudo aquilo que o Senhor mandava. E o último, fala sobre poder do Espírito. O que significa esse poder do Espírito? Juízes 6:34, lê para mim. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele.
E João 3. Abre João 3:27. E aí diz que o Espírito do Senhor tocou sobre Gideão. O que isso significa? Que Gideão recebeu o Espírito de Deus. Ele recebeu o quê? O Espírito Santo para ele agir, para ele avançar, para ele conquistar. Quando ele recebe isso, o que a gente ganha automaticamente? A gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente tem a orientação de Deus, a gente sabe qual é o caminho errado, qual é o caminho certo. Né, ele, a partir desse momento, Deus deu as estratégias para ele, né, lá no fim da missão dele, que ele venceu a guerra, ele ficou com 300 homens, ele lutou contra um exército de 130 mil, mais ou menos, então a proporção de 1 para quase 500, uma pessoa contra 500, né, então realmente ele precisou da orientação, a estratégia de Deus, e ele conseguiu a vitória. Por quê? Porque ele foi revestido de poder do Espírito Santo. Quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, quando Deus age na nossa vida, nós sim alcançamos, nós vamos em frente, nós cumprimos nossa missão, nosso chamado. E por último, João 3:27. Diz assim: João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Bom, eu acho que esse versículo forte. É o versículo-chave, né? Ninguém pode ter alguma coisa se não for dado por Deus. E eu acho que é aí que entra, né? Às vezes, assim, só vou comentar rapidamente. Já deu seu tempo. Não, nem pensei, você falou 10 minutos, eu posso falar também, gente. Às vezes, a gente tem aquela impressão de que as pessoas, elas têm muito, conquistam muito mais, né? E a gente fala, mas a pessoa nem é cristã e tudo mais, ou às vezes ganhou desonestamente e tudo. Só que, assim, existe uma diferença, como diz essa palavra, ninguém pode ter algo que não foi dado por Deus. Por quê? Porque o que é de Deus permanece, mas o que não vem de Deus não permanece. Às vezes a gente vê pessoas ganhando muito, sendo muito bem-sucedidas e às vezes de maneira desonesta, mas da mesma forma elas perdem.